primeiro episódio dessa websérie que eu tô fazendo aqui com a Bárbara, autora desse livro A Vida Pede Coragem. Um papo de mãe para mãe. E nesse episódio, a gente vai conversar sobre... A Bárbara começa um capítulo do livro dizendo 3 segundos. Que seriam esses 3 segundos, né? Mas antes eu queria provocar para ela dizer uma frase que tem no livro, num parágrafo que ela escreveu, que eu achei muito legal. Como é conseguir conciliar maternidade, empreendedorismo, casamento, 3 filhos e grávida de mais um bebê? Então vamos lá, né? Não é que as coisas ficam mais fáceis, nós é que ficamos ninjas. A maternidade não dá trégua. E ainda assim seguimos, com olhos atentos, braços múltiplos, amor no limite da exaustão. É mais ou menos isso, Exatamente, né? é uma boa síntese. Sim, e ninja também é uma boa metáfora, né? Exatamente. Porque é uma mãe. Acho que mãe às vezes é um polvo, né? Tá com uma mão aqui. A gente vai sendo preparada para a próxima fase, né? Que vai ficando cada vez mais difícil, mas a gente vai ficando cada vez melhor. Claro, e isso é uma questão também que a gente vai antes de contar o porquê os 3 segundos do seu livro. Ontem eu presenciei você dando jantar para os 3 filhos, assim, e agora eles crescendo, eles têm um requinte de malandragem que eles vão adquirindo com a vida. De te enrolar, né? Então, assim, eu vejo que ontem eu vi, quando tu estava atendendo a questão de vinha de outro, que o outro distraía com o outro, daqui a pouco se embolavam, que não queria comer, daí queria ir para a sobremesa, daí você tinha que ver se comeu, se não comeu. Não, isso põe ninja nisso, Exatamente. Né? Mas a gente vai adquirindo habilidades. Sim, habilidades e conhecendo, sabe, direitinho quando eles estão tentando dar uma enrolada, né, Bárbara? Com certeza. Que legal. E esse capítulo que começa assim, foram 3 segundos que mudaram tudo. Conta pra gente esses 3 segundos. Eu me refiro ao acidente da Isabel. Nós estávamos na praia, ela tinha ainda 8 meses e meu marido estava trocando ela e acho que ele se distraiu no pegar a pomada, enfim, assim, foi realmente muito rápido, ela rolou e caiu da cama. Eu estava no outro cômodo, eu só escutei o barulho, né? Vi que era um tombo, então corri lá pro quarto e ele já tinha pego ela do chão, mas como nem eu e nem ele vimos o tombo, que foi muito rápido, literalmente 3 segundos de distração, nós ficamos super apreensivos com a cabecinha, né? Era de noite já, então a gente ficou tomando os cuidados para não deixar ela dormir logo depois, né? Enfim, e ela chorava muito? Ela chorou bastante na hora que ela caiu, mas quando a gente acolheu ela logo se acalmou, assim, não foi um choro que parecia que ela tinha se machucado, sabe? Então, entrei em contato com a pediatra, segui todas as orientações que ela me passou pelo WhatsApp com relação ao que a gente tinha que cuidar com a cabeça, sabe? Mas durante aquela madrugada, ela ficou a noite inteira no meu colo e no peito. Se eu tirava ela do colo, ela berrava. E aí, no dia seguinte, quando a gente foi trocar ela de novo, enfim, eu fui colocar ela apoiada, e aí eu vi que ela não encostou uma perninha no chão. Aí eu vi que, na verdade, a gente passou todo o tempo zelando pela cabecinha dela, mas algo tinha acontecido com a perninha dela. Então, nós acabamos indo pro pronto atendimento. Eu não levei ela à noite, porque eu estava na praia, e era final de semana. Então, assim, né... cidades menores, enfim, a gente ficou com receio de que não ia ter um atendimento tão legal. Agora tu vê o que é mágico, o colo da mãe e o peito, porque a menina, o que tinha acontecido? Ela que tinha quebrado o fêmur, a gente só descobriu quando foi pro pronto atendimento, fez o raio-x, né, que ela tava com o fêmur quebrado. Então, eu achei que ela tava chorando, nos momentos que ela chorava era de susto, né? Sim. Porque ela parecia estar super bem e claramente toda a parte cognitiva dela, que era o que a pediatra tinha nos dado as instruções, porque eu literalmente mandei mensagem preocupada com a cabeça, não fazia ideia de imaginar da perninha, sabe? E na hora a gente não percebeu que ela tinha machucado a perna. E talvez na hora até não teve nenhum... E quando vocês viram o raio-x com aquele ossinho, aquele osso, que é um osso... eu queria morrer, né? Eu imagino. E foi no Dia das Mães ainda. Então eu tava assim... eu só conseguia chorar. Eu olhava para ela e queria que fosse o meu fêmur quebrado, não o dela. Então ela tava com 8 meses, tava quase engatinhando. Eu pensava, vai atrasar tudo, né? Todo o processo de desenvolvimento físico dela, né? O engatinhar, o caminhar vai ser comprometido. E aí como faz com um bebezinho engessa? Eles engessaram a perninha dela desde aqui de cima até o pé. E aí eu não podia dar banho nela. E
tempo de gesso seria de 30 a 60 dias, ia depender de como as coisas fossem acontecer. Então a gente dava banho de paninho e o cabelo eu lavava a cada um dia, 2 E na eu pia. imagino o Eduardo, como é que ele ficou no meio disso? Então, daí vem as lições de homem versus mulher, né? Porque eu lembro que eu até postei no Instagram da Velp, assim, aí eu recebi uma mensagem que me marcou. Imagino que você esteja se culpando, né, pelo que aconteceu, mas não se culpe, acidente pode acontecer, né? Uma mensagem bem carinhosa de uma cliente. E aí eu ainda falei pro meu marido, eu falei, se eu não consigo parar de chorar e tô super mal com o que aconteceu, graças a Deus que não era eu que tava trocando ela, né, quando ela caiu. Daí ele olhou assim pra mim, bem sério, ele assim, mas tu acha que eu tô me culpando? Porque eu não tô me culpando. A palavra acidente existe por causa disso. Eu não quis que ela caísse, eu não fiz nada para que ela caísse. Foi um acidente. Então, assim, tu não tá se culpando, mas eu também não tô me culpando. E nessa hora eu olhei e eu falei, mas ele não tá errado mesmo, né? Porque o que ia agregar agora, nesse momento, ele ficar se culpando, né? Sim. E aí Só que a gente não é desse a gente drive, não é né? desse jeito, né? Eu pensei como a vida das mães seria infinitamente mais fácil se a gente conseguisse olhar para as situações com esse olhar masculino, né? Aham. E aí foram semanas assim de muito aprendizado, porque no minuto que ela colocou o gesso, foi sorrindo e o tempo inteiro sorrindo. Ela lidou super bem. Muito bem. Eu olhava para aquela perninha dela, eu só tinha vontade de chorar nos primeiros dias. E ela sempre de bem com a vida, sempre rindo. Aí ela queria se arrastar, porque ela queria se engatinhar mesmo Imagina com o como gesso. a capacidade de adaptação das E eu crianças é ficava qualquer coisa. tentando segurar ela, porque o pediatra ortopedista falou que quanto mais íntegro o gesso ficasse, mais rápido seria o tempo dela com o gesso, porque né? cola o osso, né? Exatamente. Rapidinho, Então ele falou querida. assim: então tenta controlar para ela ficar o mais quietinha possível, porque aí tem chance dela tirar o gesso mais rápido. Mas quando eu vi, ela já tinha se arrastado para metade da sala, ela já estava tentando Ainda ficar de pé mais no essa balcão. a Isabel, A que é Isabel, uma exato, que é um furacão. E mesmo dormia, assim, o sono dela, ela não despertava, continuava dormindo a noite toda do gesso. Então foi uma verdadeira escola para mim. E esse acidente aconteceu, vocês estavam na praia, era domingo, Dia das Mães, e tinha um lançamento da Velp. Isso, era sábado de Dia das Mães, sábado que antecedia o Dia das Mães, o dia do tombo, né? Aham. Aí, como a gente só foi para o hospital no domingo, a gente descobriu no domingo de Dia das Mães. E tinha sido a minha primeira campanha de tal mãe, tal filhos. Aí o meu celular não parava de apitar a foto das clientes, usando as roupas que eu tinha feito, todo mundo postando. E eu só olhava para ela e só chorava, não conseguia responder ninguém, aproveitar nada daquele momento, assim, que profissionalmente eu tinha esperado muito, porque eu tinha vendido muitas camisetas, mãe e filhas, então eu estava bem animada, e filhos também, né? Como era? Para receber essas Você fotinhos. fez uma campanha com fotos de mãe com filhos? Não, eu fiz uma estampa de uma girafa mãe com uma girafinha bebê e usei uma frase de uma autora de livros de maternidade, da Rafaela Carvalho, que me autorizou pelo Instagram, que muitas mães, assim como eu, amavam, que é de todas as pessoas que poderiam ser, você veio para mim. Daí isso estava escrito na camiseta da mãe e daí na do filhinho estava e eu vim para você. Então, era uma camiseta completando a frase do outro Que amor. e uma estampa da girafinha da Velp, bem linda. Sim, e você se sentindo assim, vai, Isabel, poderia ter vindo uma outra mãe, um outro pai. Que você não caísse do trocador, Que não mas caísse, né? é da vida, né? Exato. E poder ver. E assim também, outro aprendizado que eu tirei, o quanto a gente sofre por antecipação, né? Porque Sim. eu olhava para a perna quebrada dela e não conseguia pensar em resolver a perna quebrada. Eu já pensava que ia atrapalhar o andar, Sim. que ia atrasar o engatinhar. Alguma sequela. Exatamente. Eu fiquei assustada lá na frente, quando na verdade tinha que viver um dia de cada vez. Ela tirou o gesso num dia, no dia seguinte ela engatinhou. E com 11 meses ela estava andando já. A mesma criança que me arrancou semanas de lágrimas com medo que todo esse processo dela de evolução ia ser comprometido pelo gesso, sabe? Mas às vezes para a gente se dar conta que as coisas fogem do controle mesmo e que não adianta sofrer, não adianta engessar a perna antes de quebrar, né? Bem isso. E às vezes a gente tem uma coisa que a gente quer muito, né? Por exemplo, uma coisa profissional, o lançamento de uma campanha no Dia das Mães. E aí, quando menos espera, acontece um perrengue desse, e aí todo aquele trabalho parece assim que não, a gente vai conseguir curtir. Mas eu acho que com esse monte de filhos, você aprendeu, né?
que se as coisas não estão todas organizadas perfeitamente numa prateleira, azar, toca do jeito que dá, né? É bem isso, assim, eu tenho tentado muito ir para o caminho de que as coisas acontecem como elas têm que acontecer e que os planos que eu vou fazer, eles dificilmente vão se concretizar exatamente, e eu fui aprendendo a ficar cada vez mais flexível com Eu acho, as adversidades. E eu vejo que nada das coisas que você programa deixam de acontecer. Eu acho que você tem essa leveza. Eu acredito que eu fui conquistando ela ao longo do tempo. Ai, que legal. E aqui tem aqui, Bárbara, tem uma. Lê pra gente essa frase do teu livro. Às vezes, o que salva o dia é só um gesto, uma palavra, um abraço. Nós mães cuidamos sempre. Somos pontes, somos porto seguro. Mesmo quando estamos no nosso limite, não soltamos a mão. Pois é, e nessa maternidade múltipla e ouvindo tantas mães, assim como eu também escuto no meu trabalho, às vezes o que a gente quer é isso que você disse, né? É um olhar, uma escuta atenta, não precisa, parece pouco, mas é muito para quando a gente está no meio daquele furacão, porque às né? vezes a gente só quer falar, né? A gente só quer ser ouvida. A gente não quer conselho, não quer uma fórmula mágica. A gente só quer conseguir colocar para fora para se esvaziar. Para conseguir se reabastecer de energia para o que tem pela frente. Tipo, se tem um eco, se faz sentido aquele sentir para outro. Para outro, E é a famosa empatia, né? E você, quando as mães, elas escrevem, te mandam um áudio, quando elas querem desabafar ou se aconselhar com você? Eu sempre fui com as minhas amigas também, assim, desde nova, eu sempre tive muita sensibilidade de escuta. Então, eu sempre fui uma pessoa que me procuravam, às vezes, para conversar, para pedir um conselho, porque eu sempre gostei muito dessa partilha, sabe? Eu sempre fui um livro aberto. Minha melhor amiga sempre pegava no meu pé, assim, ela falava: amiga, tu não precisa ser tão transparente, né? Tu tá numa conversa, às vezes, com pessoas que tu não tem tanta intimidade, não precisa responder determinadas perguntas, tu pode se poupar. Mas quando eu vejo, eu já falei, eu já, sabe? E isso acaba que dá uma abertura para as pessoas, às vezes, me procurar para conversar, para, né, às vezes, procurar um ombro amigo. E automaticamente, na Velp, como eu acabava postando, né, um dia que foi mais difícil, né, de chegar ao fim do dia, por exemplo, alguma situação com as crianças ou coisas engraçadas que aconteciam de vamos rir da nossa própria cara, porque chorar não vai resolver, sabe? Isso é uma sabedoria, né? Eu fui sentindo que as mães tinham vontade de compartilhar. Nossa, isso também já aconteceu comigo. Minha filha fez tal coisa, eu lidei assim assado. Ou elas se sentiam com vontade de me dar um conselho ou de vir contar e perguntar: meu, e como tu fez? Porque tá acontecendo assim na minha casa e eu não tô conseguindo rir desse caos, eu não tô sabendo lidar, sabe? Então, as conversas vinham das formas mais variadas. Às vezes num comentário, numa foto, num direct, às vezes até no Instagram da Velp, assim. A minha primeira funcionária no escritório, né, há muitos anos atrás, às vezes quando alguém comprava com ela e falava alguma coisa de mim, ela falava: tu tá criando um fã-clube? Que essas clientes te amam? Deu, ai, Jô, para. Dela, não, é sério, elas, né, fechou o pedido e falou: ai, porque eu amo acompanhar a Babi, porque as crianças não sei o quê. Dela ficava sempre, né, rindo de mim, brincando, assim. Com 3 filhos, abrindo a empresa, é muito conteúdo de vida real. E Isso é uma coisa muito natural. E até eu não consigo, por exemplo, até hoje, nunca tive uma agenda, por exemplo. Ai, na terça-feira eu vou postar sobre desfraude, na quarta eu vou falar sobre o meu filho estar respondendo para mim agora. Eu não consigo até hoje ter um planejamento. No dia que eu estou a fim de compartilhar, de mostrar e que algo aconteceu, eu mostro. E se hoje eu tô... Talvez por isso que é tão de verdade. É muito de verdade, assim. Eu nunca consegui vestir uma máscara pelo engajamento, ou por like, ou por, né, qualquer coisa, assim. Desde sempre, eu nunca fiz uma roupa que eu não quisesse vestir nos meus filhos. E eu também nunca divulguei, ou falei, ou compartilhei algo que não fosse verdade. Não fizesse sentido. Não fizesse sentido. Até, né, quando às vezes, hoje em dia, que, né, a marca já tomou uma proporção maior, querendo ou não, as pessoas às vezes reconhecem a gente em algum lugar, uma pessoa que eu não conheço. Enfim, eu sempre penso, né? Às vezes, sei lá, estou num hotel.
Se na minha realidade eu tivesse sempre com uma ajuda, por exemplo, que eu não mostro no Instagram que eu tenho, ou se eu de fato mostrasse ser uma mãe no Instagram, mas aí ali na realidade eu fosse diferente, o quanto hoje em dia é muito fácil de cair essas máscaras das pessoas que vestem Sim. esses papéis, né? E de certa forma isso é legal, porque a gente vê que, mesmo sendo redes sociais que a gente vai se vinculando e conhecendo pessoas de longe, mas as pessoas identificam quando é de verdade e que Sim. aquilo é genuíno do que quando não é, né? De que quando não é, eu acho isso eu também, que as também. pessoas sentem, assim, que é Sim, penso que forçado ou sim. não é forçado. Então, assim, eu sempre levei isso com muita leveza, assim, tem dias que eu vou compartilhar um monte de coisa, tem dias que eu não tenho, sinto que eu não tenho nada para compartilhar, então eu não compartilho. Hoje em dia, mais ainda, assim, tá numa fase que eu sinto as redes sociais mais cansativas. Sim. Eu cuido cada vez mais, assim, se eu tenho algo a agregar ou se eu não tenho a agregar, eu prefiro ficar em silêncio naquele dia. É teu feeling, né? O teu sentimento, que legal. E como que é assim? Era misturado a sua rede social com a da Velp? Sim, desde o começo eu meio que fui dividindo o dia a dia com as crianças no Instagram da Velp. Assim, por muito tempo o meu Instagram pessoal era fechado e quando eu compartilhava as coisas que eu queria compartilhar no Instagram da Velp. Até quando eu comecei a ter uma agência de marketing, uma das primeiras coisas que elas falaram é: vamos separar aqui, né, os conteúdos. O que tu posta com as crianças é lá no teu perfil. Se as clientes querem te acompanhar, elas vão te seguir lá. A gente fez isso por uma semana, 2. Eu falei, gente, aqui, ó, o negócio é o seguinte, eu cheguei até aqui e a minha receita de bolo era essa, isso aqui era tudo junto e misturado. Todo mundo gosta de comer o meu bolo assim. Assim, eu não vou mudar. Então, assim, ou vocês topam me ajudar a fazer... Agora tem que ter personalidade para bancar isso, exato, né? assim, eu falar, eu não vou separar, segregar, porque não foi assim que a gente chegou até aqui, eu não quero continuar assim, e assim eu sigo até hoje. Que legal, eu acho que isso é a tua cara mesmo, a personalidade, né? Essa questão das crianças estarem crescendo, que a gente falou ali no início, e que os desafios, quando eles começam a ter o pensamento próprio e a verbalizar o que eles estão sentindo, nem sempre é aquilo que a gente gostaria de ouvir, né? Então, essa justa medida do dia a dia, assim, como que é isso agora, eles crescendo? Principalmente o José, que já tem 8 anos, e a Isabel. E eu acho também que o pequeno, Léo, pelo que eu vi, assim, com esses 2 professores que ele também já vem reivindicar antes do que os outros reivindicavam. Como é que é isso para você? Eu acho que a gente vai... Quando eles são pequenos, a gente projeta muita coisa neles, né? A gente imagina muito que eles vão ser frutos daquilo que a gente está ensinando, daquilo que a gente espera que eles sejam. E à medida que eles vão crescendo, eles vão trazendo a personalidade deles, o olhar deles, o entendimento deles. E aí é muito aquela frase, né? Filhos pequenos, problemas pequenos. Porque à medida que eles crescem, a gente precisa estar cada vez mais apropriada, assim, de paciência, de entendimento, de direcionamento. Eu achei essa idade dessa transição da primeira infância para o ensino fundamental bem desafiadora. No nosso caso, veio somado a vários fatores de mudanças, então acho que adicionou algumas dificuldades a mais também, mas foram mais alguns tapas na cara, assim, para mim, para eu conseguir olhar para essa situação de tentar conduzir, mas começar a entender que agora está entrando a personalidade, nem sempre vai ser como eu espero. E que são seres pensantes. E quando acontece deles dizerem alguma coisa para você e aquilo passa batido e depois assim, eu vou retomar, porque aquilo que ele está me pedindo é legítimo e eu acho que eu mandei mal, eu posso refazer, eu posso fazer diferente. Com certeza. Especialmente com o José, né? Porque ele, por ser o filho mais velho, ele tem muitas coisas de que acontecem com ele primeiro, de coisas boas,
Mas eu também erro com ele num formato que às vezes é mais do que com os irmãos, porque é a primeira vez que eu tô Sim. experimentando desses novos sentimentos, dessa nova fase, né? Então, não tenho dificuldade em retroceder. Ó, a mamãe se equivocou, desculpa, você tinha razão de estar tentando me dizer tal coisa. Ou então, assim, eu entendi o que você quis me dizer, mas o jeito que você escolheu me dizer despertou em mim impaciência ou deixou a mamãe braba e a mamãe não conseguiu entender o que você estava precisando naquele momento. Então, a próxima vez que você quiser conversar sobre tal coisa ou me pedir tal coisa, me explica claramente. O José é uma criança que ele não vai direto ao ponto. Eu tenho que ler as entrelinhas e nem sempre o contexto do que está acontecendo eu consigo entender que o que ele está reclamando não é sobre aquilo que é o problema dele, que o problema dele é outra coisa que ele não está conseguindo verbalizar para mim. Agora, para isso acontecer, tem que ter muita intimidade, né? Para poder entender. Porque eu escuto muito as mães preocupadas que as crianças vão se traumatizar com algum limite mais forte. E eu sempre trago para pensar, porque quando você conhece o seu filho e tem intimidade, você consegue ir lá e dizer o não, mas também consegue retroagir, porque quando os pais fazem isso, eles também se permitem errar. Com certeza. Porque o que é a vida se a gente não está sempre refazendo? Sim. Olha para tu chegar na perfeição de uma peça, quanto precisou fazer e refazer. E esse é o ensaio da vida. Por que a gente proporciona tantas brincadeiras para as crianças? Porque os jogos com regras é um ensaio para a vida. E eu gosto muito da metáfora do jogo de trilha, né? Porque às vezes as mães nasce um bebê em casa e as mães têm a sensação que todos retroagiram. Sim, retroage, é normal. Fica assim, bom, a mãe está dando tanta atenção para aquele que está chegando, a gente vai fazer aquilo para ver se ela olha, porque tudo é sobre isso, né? Sim. A gente se empodera porque todo o tempo eles querem a nossa atenção, principalmente crianças. Mas eles, às vezes, precisam retroagir para se reorganizar psiquicamente e seguir crescendo. Com certeza. Às vezes é tanto estímulo, é tanta coisa que eles estão apreendendo que eles precisam parar, dar uma voltar umas casinhas, absorver para seguir adiante, né? É muito verdade. legal. Tem que ter um olhar bem atento mesmo. E aí você escreve outra frase que me atravessa no livro. Lê pra gente aí, Bárbara. Ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo que meus filhos estão vivendo uma fase única, eu também estou nos meus melhores anos de energia, de ideias, de criatividade. Se eu engavetar alguns dos meus projetos agora, talvez a hora deles nunca mais chegue. Isso sempre me atravessou muito, assim, nos momentos de me culpar, sabe? À medida que eles já estavam maiores, que eu já tinha mais demandas no trabalho, que eu precisava me dividir um pouco mais de tempo, assim, às vezes eu me culpava, poxa, eles só vão ter essa idade agora, né? Muito aquelas frases que a gente lê, que são X verões, Sim. Tantos anos de primeira infância, e esse tipo de frase sempre me pegou muito, porque, de fato, eu vejo o quanto o tempo passa rápido, né? O quanto, às vezes, a gente está tão olhando para as primeiras vezes que a gente não se dá conta quando as últimas vezes chegam, e elas chegam muito mais rápido do que a gente gostaria. Mas eu também percebo que, ao mesmo tempo que eles estão vivendo essa fase preciosa, eu também estou num momento de que eu tenho essa energia, essa sede, essa vontade de desbravar, e pode ser que daqui a 10, 15 anos eu não esteja desse jeito. Claro. Sabe? Claro. Então, é sempre assim contraditório esses sentimentos. Tem assim. um livro da Cecília Meirelles que tem um poema que ela fala ou isso ou aquilo. A gente está sempre assim. Se eu faço isso, eu perco aquilo. E é com todo mundo isso. Agora, é da gente poder se pensar, se reconhecer e bancar as decisões. Eu acho que assim, a grande sacada dos meus últimos anos foi entender que todas essas Bárbaras, elas podiam coexistir. Eu podia ser essa mãe que está presente, que gosta de estar um olhar atento, de fazer as coisas com as crianças. Eu sempre tive muita dificuldade de delegar as coisas com eles. Desde com ajuda, eu tenho dificuldade de pedir ajuda e eu gosto de fazer, eu gosto de dar banho, eu gosto de colocar para dormir, eu gosto de estar ali com eles, de levar no parquinho, de participar, sabe? Eu acho que comida
Toda vez que eu tô junto, eles comem melhor, porque se tá com outra pessoa, não gosto disso, daí Até porque a pessoa não dá. comer com mãe taurina é uma coisa muito inspiradora, né? Porque a gente adora comer, né? Mas é essa coisa, assim, das frutas, do saudável, Sim, sabe? do cuidado mesmo, né? De cuidar mesmo. Então, eu acho que isso tudo faz diferença na nossa presença. Mas ao mesmo tempo também, eu não queria deixar de viver tudo que eu estava vivendo na Velp. Então, eu fui aprendendo que, né, tem dias que eu vou ter sido uma mãe mais presente, tem dias que eu vou ter deixado a peteca cair em casa, mas que eu fiz muita coisa no trabalho. Por exemplo, né, o final de concretizar o livro foi uma fase que, de fato, eu coloquei uma energia muito grande nesse processo e, ao fim de muitos dias, eu tinha que me lembrar que eu tô fazendo uma escolha que ela é momentânea. Eu tô terminando o livro e depois eu volto a colocar o prato de mais tempo disponível com eles, como eu gosto, novamente no topo, sabe? Sim. E depois, vamos falar um pouquinho, aí teve uma mudança de casa e o Léo. Exato. E aí, conta pra gente como é que foi o isso. Daniel, né? Não, nós não falamos Léo ainda. não falamos do Léo ainda. Tem os dois, tinha o José e a Isabel, tinha a Velpe, e aí teve uma mudança de casa. Para Campinas, mas eu já tinha o Léo quando eu fui para Campinas. O Léo, Ele tinha poucos meses. Não teve o nascimento do Léo, foi nessa casa que vocês moram agora? Foi na casa que eu moro agora, O Léo nasceu, eu tinha recém me mudado para minha casa. Aí logo depois... Mas teve umas particularidades na gravidez do Léo ou no parto? Na gravidez do Léo, eu tive ameaça de parto prematuro. E passou tão rápido, assim, a gestação, que foi isso, assim, eu tive uma ameaça de parto prematuro bem na mudança ali, que eu ficava subindo e descendo a escada. Teve uns apelos para Nossa Senhora Aparecida ali, né? Durante o parto dele, porque o parto dele foi bem sofrido. Foi um parto? Foi um parto. Foi bem engraçado, porque como ele era o terceiro e os outros dois já tinham nascido de parto normal, e a Isabel nasceu muito rápido, o tempo do ticket de estacionamento do hospital, e minha foto com ela dá 15 minutos. Bom, chegou parindo. Eu cheguei parindo no hospital, obviamente, que eu estava em casa, que eu tive contração em casa, né? Mas, enfim, no hospital foi muito rápido. Então, a minha obstetra achava que o Léo ia ser, tipo, um parto a jato. E, na verdade, como eu tive o risco de parto prematuro... Até os médicos acham que é como foi com um e com o outro. Só que não, né? Bem isso. Como eu tive risco de parto prematuro, com 32 semanas, eu fiquei uns dias mais quietinhas, de repouso absoluto e tudo mais... Aí sossegou, vida normal. Então a gravidez dele passou num piscar de olhos, porque eu já tinha 2 pequenos, a Velp a todo vapor, mudança para minha casa. Tive essa intercorrência, mas o parto dele foi muito sofrido, assim, foi uma conversa com a minha mente muito grande, assim, para não desistir, para aguentar, porque esse carinha aí deu trabalho para nascer. Muitas horas de trabalho de parto. E aí eu rezei muito, foi um parto que eu estava bem introspectiva e eu fiz muitas orações, assim. Precisou retomar a tua fé para poder aguentar. Para aguentar, exatamente. Foi Nossa Senhora que me sustentou até o fim. Que bom que deu tudo certo, tá aí aquele gurizinho, coisa mais querida. E o terceiro puerpério, como é que foi? Esse para mim foi de muita leveza, porque eu acho que eu estava entregue para viver esse puerpério, sabe? Por mais que a demanda de mais um filho era cansativa, tinha toda a mudança do corpo, as madrugadas e tudo mais, mas foi como se eu me preparei emocionalmente para o que estava por vir, e diferente de quando a Isabel nasceu, que eu tinha pena do José, que, né, agora não tinha mais atenção exclusiva dela, que nunca ia ter a atenção que o irmão teve. Não dava nem tempo de pensar dele, nisso. Eu tinha pena de mim, eu pensava, a única que merece pena sou eu, que tenho que dar conta de todo mundo. Sim, eu imagino, e aí quando o Eduardo ia viajar... E aí você não ficava com o José, ficava com o José, com a Isabel e com o Leonardo. E aí um dia eu li que tinha assim uma coisa de um choro enlatado, né? Imagina, um choro represado. Que é isso, represado, porque tem dias que não dava nem tempo assim de chorar. Eu fui tendo que criar técnicas para como fazer os 3 dormir sozinha. Porque o José tinha 4 anos e pouco, a Bel tinha 2 e o Léo era um recém-nascido, ou seja, todos eram pequenos. Todos dependiam de mim para dormir.
E aí, como eu tinha essa rigidez, assim, eu não conseguia, por exemplo, vou fazer o Léo dormir e deixar os outros dois na televisão até a hora que eu terminar o Léo, daí eu vou fazer a Bel e o José dormir. Não, eu ainda tinha aquela coisa de que na nossa casa eles dormem cedo, que na nossa rotina... E quando chegava assim a hora do entardecer e pensando como é que tinha que fazer com essa galera... eu já fazia o sinal da cruz. Não ficava nervosa? Eu acho que no fim... Eu fui me acostumando, sabe? A primeira vez foi bem, que eu fiquei sozinha com eles, não estava no script que eu ficaria. Eu tive ajuda e ela foi embora antes. E eu imagino que também, lá pelas tantas, dá raiva do marido, né? Também, que coisa que vai viajar e eu fico, vamos trocar. Fico, sim. Às vezes, quando ele volta, eu falo, a minha vontade agora é embrulhar com laços e fitas e te entregar. Daí ele fala, sim, é que eu fiquei a semana inteira coçando num hotel, sem fazer nada, de pernas para cima. Não ficou, quer dizer, ficou, trabalhou muito durante o dia e de noite ficou coçando. A mulher trabalha muito durante o dia e não coça, porque não dá, né? Não dá tempo. Eu sempre falo, eu sei que tu tava trabalhando, mas tu precisa entender que nesse contexto aqui tu não tava e agora eu preciso dar uma respirada, assim. Mas, enfim, eu fui fazendo o máximo de coisas possíveis com eles juntos, sabe? Colocando os três no banho juntos, criando uma forma de fazer eles dormir, então eu levava para minha cama, que era muito grande. Sim, uma estratégia brilhante, porque tu foi criando vínculo entre eles. Entre eles, não. Eles sempre foram muito acostumados a fazer tudo junto, todos juntos, até porque era o único jeito de eu dar conta deles, né? Sim. Estarem juntos. Sim. Então, eu coloco eles para dormir, eu deitava no meio, o José de um lado, a Bel do outro e o Léo em cima de mim. Daí, agora grávida, que eu tenho que colocar o Léo meio que no braço, daí vem meio de lado. Aí o José reclama, eu falo, filho, você já tem 8 anos, olha o tamanho da barriga da mamãe. A mamãe não consegue colocar mais o Léo em cima. Daí eu estico e vou fazendo carinho na cabeça dele. E assim eu vou. Daí depois eu distribuo eles pro quarto deles. E quando vejo, eles estão dormindo mesmo. E a Isabel te ajuda parelho, né? Não, ela gosta de participar, gente. Ela ajuda muito. Chama ela de mãezinha. Precisava buscar uma cueca para o menor, uma pomada. Eu tava lá, eu fui com ela disse, essa gaveta pega essa cueca, a pomada tudo. Tem uma aberta, tem uma fechada. Não, ela olha... Que coisa, né? Será que somos nós que criamos as meninas para serem assim? Será que os meninos geneticamente eles são tão diferentes? Porque, olha só, o José é mais velho do que ela e a agilidade dela ontem em ajudar. Eu acho que tem muito que não é um mérito nosso de criar. Eu acho que as programações das mulheres e dos homens são diferentes. Tu diz como a gente é programado geneticamente. Como a gente é programado geneticamente. Eu acho que sim, porque... Mas olha que compromisso você com 3 meninos que vai ter de criar esses meninos para que as mulheres os desejem, né? Exatamente, para que eles consigam, né? Mas eu peço, por exemplo, para trazer alguma coisa que está na frente deles. Podem estar os 3 no mesmo lugar, eu dou as mesmas instruções. O tempo da Isabel encontrar o que eu estou pedindo para procurar e do José e do Léo encontrarem, ele é totalmente outro. Eles vão trazer também, eles também vão encontrar, mas assim, a forma de fazer é muito diferente. Eu brinco sempre, eu falo, Deus quando criou os homens falou, vá e nunca encontre nada que esteja à sua frente. Sim. Porque né, eles são muito perdidos em armário, onde é que está tal coisa. E a gente também tem que entender das diferenças e aproveitar o que tem de bom para não ficar nessa coisa reclamando sempre, né? Sim. Mas eles também te ajudam. Ou acaba que assim, não, como ela vai lá e faz, eu vou pedir mais para ela porque eu sei que vai resolver. Não, acho que depende muito do contexto, até porque eu me policio muito, penso justamente nisso, assim, de que eu quero que os meninos sejam homens que façam as coisas em casa. Para ajudar os seus parceiros, exatamente, né? Até porque eu acho que a sociedade caminhou num ponto que se eles não forem, quero ver uma mulher que queira ficar casada com eles, né? Ou as escolhas que eles tiverem que fazer, a questão da autonomia. Sim. Né? E não ficar... Porque também tem uma coisa que diz, tudo é culpa da mãe, tudo é culpa da mãe. Mas somos nós, efetivamente, que estamos ali na linha de frente. Exatamente, sempre, né? E às com vezes... a gente que eles passam mais tempo, né? Exato. Eu sempre falo, né? O José tem uma ligação muito forte com o meu marido, até porque na idade agora eles acabam indo pro pai, né? Inclusive a gente lê muito que é bom que isso aconteça. Claro, e a gente também tem que estimular, porque às vezes a gente fica se achando... Quer tentar aprender, né? Eles acabaram de fazer uma viagem de 12 dias, só os dois...
E aí, num dia na viagem, o meu marido me ligou e me contou assim: não, hoje eu fui cortar a unha do José e eu tava no terceiro dedo. Ele, nossa, que demorado. A mamãe já teria cortado tudo. Aí, quando eu terminei de cortar a primeira mão, ele, nossa, que demorado. A mamãe já teria terminado as duas. Eu, agora ele tá me valorizando. Porque normalmente, como é comigo que ele passa mais tempo e eu que tô mais em cima das coisas, das demandas, escova o dente, troca a roupa, Sim. recolhe não sei o quê, cabe mais a mim o papel de chatice e o pai acaba que Mas não vem no por isso momento que mais eles legal, né? não gostam menos ou mais da mãe, até porque imagina de poder dizer isso de uma chatice que é cortar unha, dizer que a mãe é melhor, A mãe faz né? mais rápido, né? Eu Bom, fiquei ainda bem feliz. eu acho. Falando em unhas, quantas unhas você corta por semana? 60. 60 unhas por semana. Olha, e crescem que nem capim. Meu Deus do céu. Ai, é uma mamãe muito ninja, né? E me diz uma coisa, Babi, e as pausas, assim, pausas do casal, pausas femininas, como é que você faz o seu autocuidado? Porque você é uma mulher cuidada. Olha, eu acho que eu não tenho algo assim que seja fixo, mas eu tenho uma necessidade muito grande de me encontrar com as minhas amigas, de, né, participar de jantar, de estar em aniversário. Então, assim, eu acho que esses momentos, para mim, eles me recarregam, sabe? Me ajudam a me reencontrar. Em situações além da maternidade, mesmo que muitas vezes a gente se reúne para falar de filhos, sabe? Mas isso me Sim. oxigena, assim. Sim. E eu fui aprendendo com o tempo que, às vezes, uma horinha longe do cenário, do contexto, Sim. um dia que não sou eu que vou fazer eles dormir, me recarrega as energias, sabe? Exercício é algo que sempre me fez muito bem, então eu sempre me policiei para voltar a fazer exercício, uma atividade que eu gosto. Sempre gostei muito de correr. Nesse último ano comecei a jogar beach tênis, então joguei até os 6 meses da gravidez do Daniel. Foi algo que sempre me ajudou muito assim a me manter conectada comigo mesma, sabe? Sim. E tem uma história que você conta no livro para a gente encerrar esse episódio que eu gostaria de te convidar para contar de um casamento que teve em Balneário. E eu acho que também só o fato assim, a gente tem uma festa para ir, pensar na roupa que vai usar, e no cabeleireiro, isso já sai da rotina, já dá uma abastecida. Mas esse casamento que vocês foram em Balneário Camboriú parece que não foi bem assim. Conta pra gente como é que foi essa história. Era casamento de uma prima nossa, e de uma prima e de um primo, e eu me organizei, tirei leite, ele ia ficar com a minha mãe, então tava tudo no esquema. O Léo. O Léo, José e Abel, né? Mas o Léo era o bebê, que seria o que poderia dar algo de errado. Então, eu tirei várias mamadeiras de leite. Na minha cabeça, por ele estar fora de casa, ele ia mamar mais que o normal, mas tava tudo no esquema para esse dia. Fui pro casamento, mal cheguei na festa, né? Só na parte religiosa. A minha mãe mandou uma mensagem: Bárbara, ele não para de chorar e ele não aceita mamar de jeito nenhum. Ele tá desconsolado há mais de uma hora. Falei, meu, não acredito. Tipo, nem jantei ainda, a festa nem começou. Você tava a quantos quilômetros de casa? Eu tava mais ou menos a uma meia horinha. Meia hora, 40 minutos, acho que dava ali de distância. Aí eu olhei pro Duca e falei, deu ruim lá com o Léo, vou pra casa, vou amamentar. E depois eu volto. Tá, peraí, que Balneário, vocês, e o Léo... A minha mãe mora em Balneário e o casamento era ali, tipo, na Brava, sabe? Eles estavam na casa da Eles sua estavam mãe na casa da minha mãe, em Balneário, okay. isso mesmo. Então, por isso eu pensei, por ele estar fora de casa, ele ia dormir talvez mais mal do que estando na nossa casa, né? Sim. Aí voltei para casa dos meus pais, de fato ele estava realmente assim desesperado, não foi exagero da minha mãe. Aí eu dei de mamar, acalmei ele, a mamãe tá aqui. Mexendo? Acabou de saltitar um monte. Dei de mamar, acalmei até que ele dormiu. Aí eu fui colocar ele de volta na cama, acordou chorando. Aí isso foram assim umas 3, 4 vezes. E parecia que ele queria que eu ficasse, e a Bel sabe? e o José estavam dormindo. Estavam dormindo. Não, nessa hora nem estavam dormindo ainda, porque era cedo, era umas 8 horas. Vi eles, enfim. Aí acabaram que foram dormir também. Nisso já era, tipo, 10 horas da noite. Eu ainda estava lá nessa função, já tinha começado a festa. Aí chegou uma hora que eu desisti. Eu falei, meu Deus, já tentei umas 4, 5 vezes. Deu ruim, eu não vou conseguir voltar pro casamento. Mandei mensagem pro Duca, falei, amor, aproveita, né?
que eu vou ficar por aqui, porque eu não consigo... Aproveita, amor. Porque eu não consigo colocar ele fora do meu colo, ele não dorme. Aí deitei com ele, coloquei o pijama e fui dormir. Lá pelas tantas da madrugada eu acordei, ele tava desmaiado, tinha se soltado de mim daí, sabe? Sim. Porque ele tava meio no meu braço, assim, deitado. Se soltou de mim, eu olhei, meu celular tava cheio de foto dos primos, amigos. Ai, tu tá fazendo falta. Aí vídeo no grupo da família. Pois eu me olhei no espelho, amarrei meu cabelo, coloquei meu vestido, limpei o olho de panda de quem dormiu. Acordei a minha mãe e falei, tô voltando pra festa. Maravilhosa. Gente, peguei aquele carro e lá eu fui para esse casamento de novo. Cheguei lá, acho que 3 e pouco da manhã. Não é maravilhosa? Acho que eu nem contei isso no texto, mas levei 2 multas no caminho de tão chutada que eu fui para a chegada. Eu cheguei na festa pulando, voltei, fiquei até ver o sol nascer, fechei a festa com os noivos. E essa crônica eu falo muito, que não é sobre a festa, é sobre reencontrar e se permitir viver as coisas que fazem bem pra gente. Claro. Pra mim, uma noite, numa festa, escutando música que eu gosto, cantando, dançando com pessoas queridas, é revigorante. Pode ser que para a pessoa seja ir para um hotel e dormir uma noite inteira sem ter que atender o filho de madrugada, sabe? Sim. Ou poder... Seja lá o que for, sabe? É um espaço Isso para si, né? É conhecer o que te faz bem e se permitir viver o que te faz bem, sabe? É isso aí. Tem uma frase aqui para você terminar esse nosso episódio que fala sobre isso. Há fases da vida que nos marcam. Algumas porque foram leves e felizes, outras porque foram difíceis de atravessar. E aquelas que nos transformam por inteiro, mudam o rumo, a rota, tiram o fôlego. É isso aí. Esse é um desvio de rota bem grande da nossa história. E agora vamos falar nela no Vamos próximo lá. episódio. Fica aqui que vem mais um aí dessa nossa websérie.